Mas sempre quando a gente se reúne, não é por causa do lugar aqui que nós temos esse conforto, mas existe sempre esse calor que a gente sente, né, de estarmos juntos com o povo de Deus, louvando, bendizendo o seu nome, recordando aquilo que Ele tem feito ao longo da nossa história. Mesmo antes de nós nascermos, mesmo antes da gente ter conhecido Ele, naquele momento que a gente estava andando pelos nossos próprios caminhos, pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria vontade, Deus estava lá. É incrível isso, quando a gente, depois de um tempo, começa a compreender como que Deus agiu nos momentos que a gente estava tão afastado dEle. Nós temos, essa é a quinta mensagem do livro de Efésios, e nós estamos terminando um certo ciclo inicial. Paulo vai, depois desse texto que a gente vai terminar hoje, ele vai orar por nós. Paulo, na Epístola dos Efésios, ele vai orar por mim, por você, e pelos crentes de Éfeso, pelos todos os crentes que ele conhecia, e por todos os crentes que ele não conhecia, e que virão a conhecer a Jesus. Então ele vai orar por nós. E é muito interessante quando a gente olha as orações de Paulo, e como que ele orava, o que ele pedia a Deus por mim e por você, e por toda aquela pessoa que conhece Jesus Cristo e que tem um relacionamento de filho com Jesus Cristo. É uma oração encantadora, ela muda a nossa concepção daquilo que é necessário para nós, daquilo que Deus... Então, Paulo ora sabendo que Deus está pronto e disposto, e é justamente aquilo que Ele quer enviar para nós. Nesse primeiro bloco aqui, Paulo faz um resumo da atuação da Trindade em nosso favor, que faz com que a gente exista como igreja. O assunto do livro de Efésios é a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo. No livro de Colossenses ele vai falar, então, como é Jesus o cabeça desse corpo, essa família que nós temos aí. Então ele começou, nós falamos um pouco sobre a igreja, no versículo 1, depois do versículo 2, e do versículo 3 até o 14, então nós temos então essa ação da Trindade, né, em nosso favor, nos redimindo, nos salvando, nos formando uma família. E nós vimos que Paulo fala que elogiado seja Deus por todas as bênçãos que Ele nos concedeu nas regiões celestiais, por ter nos abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais. E aí vai falar da atuação do Pai. Nós temos um gráfico aqui, mais ou menos, que vai explicar o que é esse trabalho de Deus, essa obra perfeita de Deus. Não é uma diversão de Deus, mas é um plano, tem um propósito, tem a soberania de Deus, tem o controle de Deus e um objetivo final a ser alcançado, que já está sendo alcançado e vai concretizar. Não sei se você já... No Brasil tem no Rio de Janeiro é mais evidente isso, né? Mas construíram o Sambódromo no Brasil. Não sei se usa para alguma outra atividade, mas é uma avenida com arquibancadas do lado, então de início vai na frente a bateria, né, que são os instrumentistas, e chegam no lugar, a bateria se afasta, ela fica tocando, enquanto todo o desfile passa. E é avaliado desde o princípio o desenvolvimento como que eles andam, o tempo e tal, mas nesse final aí tem um arco muito grande, vocês já viram isso? Né? Tem um arco de cimento, um monumento muito alto e grande, e aquele lugar lá é chamado de apoteose. Né? Então, é o momento em que aquela escola de samba vai ali tocar melhor, vai apresentar melhor, vai dançar melhor, independente de toda a canseira que já aconteceu até chegar naquele momento, mas ali então é a apoteose. E a apoteose, teose, é referente a Deus. É praticamente a divinização. É aquele momento divino. Essa palavra colocada lá naquele lugar, naquele 100 metros quadrados ali,
para uma escola de samba, ela foi tirada dos projetos de Deus, aonde Deus começa desde o início e faz de uma forma tão perfeita, tão valiosa, com tanto amor, com alto preço, que visa uma apoteose. E nós estamos caminhando para esse dia, aonde terá a apoteose divina, onde Deus então vai expor, vai revelar os seus filhos, vai expor, vai concretizar o seu plano, vai julgar o mal, vai eliminar o mal, e vamos ter uma vida que nunca imaginamos ter, simplesmente porque fomos convidados a crer em Jesus Cristo. E temos nosso pecado, nossa vida totalmente perdoada, limpa, a nossa conta no SPC foi cancelada, ele rasgou o extrato de dívida que era contra nós, e aí então todo joelho, toda língua, todos exclamarão, todos os anjos, todos os seres celestiais estarão em volta do trono, louvando, adorando esse momento tão precioso. E nós aguardamos isso, sem a gente perceber, o nosso ser, o Espírito Santo que habita em nós, anseia por isso. A natureza está ansiando. Paulo fala que a natureza aguarda com gemidos a revelação dos filhos de Deus. Não é por causa de nós, é por causa que Deus vai nos revelar, e aí será a apoteose divina. Então, é um momento que a gente... é uma festa sem igual. É algo assim valioso demais. Então, o que nós estamos vendo aqui no livro de Efésios é esse processo, a obra de Deus que vai culminar então numa apoteose. Eu não coloquei nesse gráfico, mas na primeira mensagem a gente viu um pouquinho a respeito disso, que Deus, sendo suficiente e infinito, criou o homem em perfeição, mesmo assim sendo insuficiente e infinito, mas na sua perfeição, então, fazendo um casamento, uma conjugação perfeita, aonde nessa conjugação, nessa dependência, nessa carência que o homem tinha, ele se completava em Deus. E ontem eu estava conversando até com a filha da Edneia, a Tieme, e foi um papo bem gostoso, né? E ali Deus deu assim uma coisa muito legal assim, e a gente vê, por exemplo, para a gente entender um pouco isso, dessa suficiência e insuficiência, parece que quando falamos de insuficiência e infinitude, parece que é um defeito, parece que Deus criou algo defeituoso. Mas quando Ele criou o homem e a mulher, Ele criou o homem insuficiente e a mulher insuficiente. Mas os dois juntos, quando Adão viu Eva, ele falou: uau, afinal, essa é carne da minha carne, é sangue do meu sangue, é ossos dos meus ossos. E aí houve uma satisfação e houve uma união. Então houve uma complementariedade. E quando há essa complementariedade idônea, adequada, porque Adão estava olhando em tudo quanto era animal e ele via que o leão e a leoa eram semelhantes, mas havia uma diferença. E essa diferença os complementava e os satisfazia. Eles se amavam e valorizavam as diferenças, aquilo que faltava um no outro, e o outro procurava, então, com amor, satisfazer, fazer a complementação. E quando Adão olhava tudo isso, ele falou assim: puxa, não tem ninguém compatível a mim. E aí, então, quando Deus criou Eva, ele se sentiu compatibilizado. E ali houve a total felicidade. E quando Deus, a tudo que Deus estava criando, Deus falava assim, viu Deus que era muito bom. Agora, quando Deus criou Adão e Eva, viu a sua felicidade, viu aquele amor expresso ali, não que Deus não sabia, mas Deus expressou, e viu Deus que era muito bom demais. Então, quando Deus criou o homem, Ele criou, por Ele ser suficiente e infinito, Ele criou o homem infinito e insuficiente, para que nesse casamento com Deus, o homem pudesse gozar de Deus, ter o maior prazer em Deus, sentir saudades de Deus. E todo dia, no finalzinho da tarde, Deus vinha ali, então tinha um momento muito gostoso, muito legal entre os dois. Mas surgiu aí o pecado, a ideia de que o homem podia ser igual a Deus, e o homem caiu na conversa, e aí ele se tornou morto, cego, e entrou num processo de miséria, um processo de degradação.
de tudo quanto era referente ao seu ser. Foi preservado ainda algumas coisinhas da imagem que ele tinha de Deus, sua personalidade, um pouco da sua inteligência, mas agora, dizendo-se sábio, ele se torna-se louco, ele passa a inventar coisas inúteis, e ele está preso numa dimensão pertencendo à humanidade que acaba sendo reservada para a ira de Deus, num certo momento que será derramada sobre todos aqueles que se rebelarem contra Deus. Então a ira de Deus permanece contra aqueles que se desviaram de Deus, que são descendentes de Adão. Mas o texto de Efésios fala que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu alguns aqui para ser salvos. Ele elegeu. Na sua soberania, Ele nos amou, nos elegeu, nos adotou, para nos colocar um dia na sua presença santos e inculpáveis. Não porque a gente vai conseguir fazer alguma coisa em nós, mudarmos a nossa natureza, pagarmos a nossa dívida com Deus e aí resolvermos o problema. Não, mas Deus nos escolheu para nos adotar e nos libertar dessa condenação e nos colocar diante dele santos e sem culpa. Justificados. Então começa a obra de Deus. Então a primeira etapa aqui da obra de Deus é o Deus Pai, a participação do Deus Pai, ele nos elege. Agora, ele sendo justo, ele tem que aplicar a lei, mas ele precisa ser justificador. As duas coisas não podem, porque ele sendo justo, ele vai colocar a punição perante e para cima de quem está contra ele. Como que ele pode ser justificador se alguém cometeu uma ilegalidade? Então ele envia o seu filho, se faz homem, habita no meio do ambiente que havia condenados. E ele morre à semelhança desses homens e paga o preço da dívida. E ele redime, ele liberta, ele quebra as cadeias, ele traz sobre si toda a condenação e derrama a sua graça, o seu perdão. Então, aqueles que creem, aqueles que foram eleitos por Deus, recebem essa graça, é imputada a justiça de Cristo sobre eles, essa perfeição jurídica de Jesus, e aí nós nos tornamos sem culpa, nenhuma condenação há, você lembra disso, né? Nenhuma condenação há para os que estão dentro de Jesus Cristo. Nós escapamos dessa dimensão e agora estamos dentro de Jesus. E lá só temos o favor, o obséquio de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. Fomos transformados de criaturas agora para sermos filhos. O Filho de Deus se tornou homem para que o homem se tornasse filho de Deus. Mas e daí? Cremos em Cristo, estamos nesse mundo junto com outras pessoas que estão dentro de uma dimensão de julgamento e ira de Deus, mas e daí? E agora? Eu olho para mim e percebo que tem coisa complicada aqui. Paulo fala que ele era até um miserável homem, porque ele tentava agora agradar a Deus. Ele entendeu toda essa história que o sacrifício de Jesus Cristo libertou, mas ele queria agradar a Deus e estava difícil. Ele errava ainda. E aí, Paulo vai falar então da terceira pessoa da Trindade, que vem no momento da nossa fé em Jesus Cristo. O próprio Jesus, então, coloca em nós a terceira pessoa da Trindade. É o aperitivo da grande obra que vai culminar na nossa vida. E é um aperitivo dos melhores, porque é o próprio Deus habitando em nós. A sua glória é colocada em nós, coisa que nunca houve no passado. Havia uma capacitação, um fortalecimento, mas a habitação plena, com uma características de garantia, só vai existir a partir do momento daquelas pessoas que creem em Jesus Cristo. Então, colocando em gráfico, eu gosto muito disso, Paulo fala que nós, nesse texto aqui, ele fala: bendito, elogiado seja Deus, porque o Pai nos selecionou, o Filho nos salvou, e hoje nós vamos ver a tarefa do Espírito Santo. E no final a gente coloca a palavra que o Espírito Santo vai agir em nosso favor. E toda essa obra da Trindade, ela visa, nós somos alcançados, somos beneficiados, mas toda essa obra é para a glória de Deus ser louvada.
é para o louvor de sua glória, da sua bondade, do seu amor, daquilo que Deus realmente é. Deus tem vários atributos: santidade, amor, benignidade, bondade, todos os atributos. Mas a sua glória relacionada à sua bondade vai ser louvada de eternidade em eternidade. Então, a frase de hoje, que é bem semelhante às frases anteriores, é: elogiado seja Deus Pai pela realização da obra da redenção, hoje, através do Espírito Santo. A terceira da pessoa da Trindade vai entrar em ação aqui. Alguns acham, e tem algumas seitas por aí, que acham que o Espírito Santo é uma energia, é uma força, é impessoal, é uma dimensão que você entra. Mas a Bíblia relata e deixa bem claro para nós que o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo glorifica Jesus, que glorifica o Pai. O Espírito Santo é derramado por Jesus. Jesus é que dá o Espírito Santo. O Espírito Santo não deve ser buscado por meio pessoal, por esforço pessoal. É ter fé em Jesus, reconhecendo se essa fé é genuína, Ele que concede, então, o Espírito Santo. E aí, no versículo 13 e 14, Paulo vai relatar qual que é essa obra do Espírito Santo em nosso favor. Veja o que está escrito no versículo 13. Agora vocês, está falando de nós, dos Efésios, também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Em primeiro lugar, Paulo está falando agora. No momento que eu estou conversando com vocês, Paulo estava falando para os Efésios, vocês também ouviram a verdade. Que verdade? Quantas verdades existem? Só existe uma. Então, se eu tenho a verdade e você também fala que tem a verdade, um de nós estamos errados. Que só existe uma verdade. Talvez alguma coisa até pareça verdade. Tem algumas coisinhas da verdade. Mas se ela não for idêntica, ela não vai ser a única verdade. Então, Paulo fala que aconteceu alguma coisa com essas pessoas que elas ouviram a verdade. E a verdade para Paulo aqui são as boas novas do Evangelho. Jesus fala a respeito de que se nós conhecermos a verdade nos libertará. Isto é, a verdade vai tirar de nós imaginações, ideias tolas, raciocínios fúteis, que inventados pela nossa mente, tentando explicar como que é o universo, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos, e qual o propósito da minha vida aqui. Jesus Cristo fala, se vocês conhecerem a verdade, isso te liberta. Só que a verdade mostrada nas boas novas da salvação, ela não é gostosa. Dificilmente o nosso coração aceita assim de bom grado. Porque a primeira coisa, elemento que as boas novas do Evangelho apresentam, é que existe um único Deus, e o homem não aceita. O homem quer sempre um Deus ao seu formato, ao seu jeitão. Ele não aceita que existe um Deus independente, autônomo, e que é único, que é soberano, que é Senhor, e que se revela. O homem quer descobrir Deus, mas a Bíblia fala, impossível, Deus se revela. Então já começa uma incompatibilidade, porque o nosso coração pecaminoso não aceita isso. Em segundo lugar, o Evangelho, as Boas Novas, fala que esse Deus nos criou. Espera aí, não, deve ter outra forma, outras razões, outros meios para Eu sei que o meio da minha existência é que eu vim do meu pai e da minha mãe. Mas se for jogar lá para trás, deve ter algum outro meio. Um acidente cósmico, uma explosão cósmica, uma evolução, alguma coisa que... Por quê? Porque quando eu começo a estabelecer que a origem da vida que veio até mim foi de alguma outra coisa acidental, então eu não tenho que prestar contas para ninguém. Ninguém está acima de mim. Porque se existe alguém que me criou, ele tem direito sobre mim. E eu não quero isso. Então, por isso que as boas novas da verdade
ela é difícil de aceitar. E não somente isso, as boas novas da salvação, elas falam que eu fui criado perfeito, mas eu estou numa dimensão de rebeldia. Eu me rebelei. E agora eu criei uma dívida. Ninguém gosta de saber que tem uma dívida, que existe como que chama? É um credor. Credor que, quando eu devo para alguém, ele é o credor. Eu sou o devedor. Isso, né? Ninguém gosta de saber. Existe um credor. Agora, se esse credor é um Zé Mané da história e eu tenho poder sobre ele, então eu vou me aguentando. É só indo para cá, para lá, fugir para bem longe dele, né? E me considero paga a minha dívida. Ele que vem me atrás. Então venho para o Japão, e aí se o cara tiver dinheiro para vir aqui, ele vai me achar. Mas se ele está bem longe, então eu estou vivendo em paz, estou vivendo livre. Só que as boas novas do Evangelho falam que esse Deus está em todos os lugares. E Ele determinou um dia de julgamento, de cobrança, de prestação de contas. Percebe que as boas novas do Evangelho não são boas. Ela tem más notícias no começo. E ela fala que essa dívida é impossível de ser paga. E por causa disso, Deus enviou seu Filho na forma humana e o próprio Deus ofereceu Jesus, sacrificou o seu Filho. Que maldade! Que Deus terrível! Não quero um Deus assim. E Jesus Cristo ressuscita e Deus colocou Jesus como Senhor sobre todas as coisas. O Deus Pai transferiu todos os direitos agora para Jesus. Então, esse que veio, morreu em meu lugar, sofreu o que sofreu e ressuscitou, e agora tem todo o direito sobre todos os que tinham uma dívida com o Pai, então ele é o grande vingador. Sim, o Evangelho fala que Jesus é o vingador. Em Tessalonicenses fala assim, quanto a essa matéria, tenham cuidado, porque Jesus, Deus, é o vingador. Então o Evangelho parece que eu não quero, mas é verdade estabelecida por Deus. Agora existe um convite para todos aqueles que nele creem, será salvo. Como assim? Aqui está a caracterização por que essas más notícias elas se tornam boas notícias. E quando eu entendo que não preciso seguir uma religião, não preciso gastar meu dinheiro, fazer nada para alcançar isso, isso é de graça, porque seria impossível fazer, e é somente crer em Jesus e toda a minha vida, toda a minha conta, e agora eu tenho acesso a Deus, eu fui perdoado, tenho liberdade, e não somente isso, eu me tornei co-herdeiro com Cristo, e tem coisas muito bonitas preparadas para mim. Eu falo, isso é graça, como pode? Então, o nosso coração humano tem dificuldade de digerir, engolir essas verdades aqui. E Paulo fala assim, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Selo não é uma coisa nova. Há muito tempo atrás foi inventado selos. O selo dá a ideia de autenticidade e originalidade. Então, tem selos que eles são frágeis, né? Que você tem um produto, você compra, e você tem que preservar, porque você encostou ali, você pode quebrar o lacre. Né? E muitas vezes você compra um produto, tem um selinho em volta assim, da tampinha, em algum lugar lá, e vem um grande aviso. Esse produto perderá a garantia, a validade, se o selo foi quebrado. Então, o selo ele tem essas utilidades. O selo, muitas vezes, é reconhecimento de algumas entidades que têm um grau de análise, um método de pesquisa, de avaliação, que ela concede para alguns produtos. Então, se você quer comprar um produto, você vai lá, será que tem o selo daquela entidade que reconhece? Ah, tem. Ah, então esse produto é original, não é xing-ling. Então, o selo serve para isso.
E o texto bíblico fala que Deus colocou em nós um selo. Ao colocar o Espírito Santo, Ele nos selou. Selo traz a ideia também de você, por exemplo, preciso mandar essa Bíblia lá para o Brasil. Então, procuro uma embalagem e fecho bem essa embalagem e aí eu selo. Então, ela está selada. A ideia é que ela está protegida. Dificilmente ela conseguirá ser aberta. Então, é toda essa ideia que Paulo está falando aqui. O Pai nos escolheu, o Espírito Santo nos redimiu, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo então nos selou. Trazendo a ideia de que nós somos autênticos. Como filhos de Deus, Jesus deu o Espírito Santo para nos identificar, para mostrar e propagar que nós somos autênticos. Nós temos uma origem, uma originalidade. Nós passamos por um processo e esse processo é reconhecido. É a ideia, eu sou filho de Deus. Prove. Então o Espírito Santo ele tem a principal utilidade de mostrar essa autenticidade e essa originalidade, garantindo então que nós somos de Deus, somos salvos por Jesus. No versículo 14 acrescenta mais algumas coisas. O Espírito Santo traz segurança e propriedade. O Espírito Santo é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Em algumas Bíblias, a palavra garantia é traduzida por penhor. É aquela entrada. Você vai fazer um negócio, você compra, mas você vai ter sobre o seu poder, o seu uso, muito tempo depois. Mas você fala, eu quero comprar isso aí. O que é necessário então? Você dá uma entrada, dá uma garantia. Então você coloca ali um valor que é exigido para que aquele produto não possa ser vendido, não possa ser entregue para outra pessoa, somente para você. E as cartas do Antigo Testamento tinham muito desse selo. Era uma cera que era colocada, derretida, assim, por exemplo, quando vocês estão vendo ali, sobre a carta ali, e era colocado um carimbo, o anel de uma autoridade. E isso fazia com que somente aquela pessoa que tivesse o anel, somente alguma pessoa, poderia quebrar isso. Se alguém quebrasse, era crime, era algo inviolável, não podia ser aberto. E esse conceito, ele acabou sendo transmitido, o princípio acabou sendo transmitido ao longo dos séculos, que quando a gente usava cartas, quem aqui já usou muitas cartas antigamente? Aquele envelope, no Brasil era verde e amarelo, assim, né? Você mandava para o Brasil naquela época, você colocava um selo. O selo aí, a ideia é que essa carta pode chegar lá porque foi pago um preço. Mas o selo também era uma demonstração que essa carta agora, ela é oficial, alguém garantiu de que essa carta não pode ser aberta a não ser pela pessoa que está lá no remetente. Não sei se vocês já viram pessoas brigando, né, porque alguém recebe a carta no nome dele e a outra pessoa abriu. Você não pode abrir. É crime, é ofensa. Porque ela tinha um destinatário e somente o destinatário pode abrir. No livro de Apocalipse, as pragas ali, o rolo com 7 selos, somente Jesus pode quebrar os selos. Então é algo que foi selado, algo que já está planejado, que vai acontecer, que foi colocado 7 selos, e somente Jesus tem essa autoridade então de quebrar e abrir o rolo, e aí então fazer com que aquelas coisas aconteçam. O Espírito Santo aqui, Paulo está falando que essa é a obra dele. Nos selar, identificar como garantia, nos proteger, garantir que a gente vai chegar lá. E essa garantia não depende da gente. Depende da terceira pessoa da Trindade. Percebe o valor da nossa redenção? A grandeza da redenção? Percebe em que negócio nós estamos metidos? O Pai, nós sendo rebeldes, inimigos de Deus, a ira de Deus estando sobre nós, o Pai nos escolhe.
O Espírito Santo se propõe a se encarnar, tomar a forma, pagar o preço e nos redimir e nos libertar de uma dimensão que estava reservada para a ira de Deus. E para garantir que a gente chegue até lá, o Espírito Santo, então, é colocado em nós, trazendo um selo divino que toda a obra vai ser concretizada. É por isso que Paulo, quando ele fala em Filipenses, eu sei em quem tenho crido, que ele, aquele que começou a boa obra em vós, a eleição, a redenção, há de completá-la até o dia final. Se a gente fosse falar sobre o Espírito Santo, tudo aquilo que ele é e aquilo que ele faz, a atuação dele, as evidências da sua personalidade, da sua pessoa, desde a criação do mundo, ele pairava sobre a terra, ele cuidava da organização, evitando o caos. Ele é o agente de Jesus ali para criar todas as coisas que foram criadas por Jesus. Então, nós não teríamos tempo. Talvez demoraria mais de um ano. Mas eu selecionei algumas coisas aqui, que nesse processo de o Espírito Santo sendo o nosso selo, o que ele nos traz. Como que ele atua nessa obra da redenção e o quanto ela é importante nisso. E o quanto a gente precisa entender isso para perceber que é, muitas vezes, a atuação do Espírito Santo em nós, algumas coisas que a gente não percebe. Por exemplo, em primeiro lugar, Paulo fala em Romanos 8:2, o Espírito Santo traz liberdade. Veja o que Paulo escreve: pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Não somente a redenção juridicamente, mas o Espírito Santo deu uma capacidade para a gente ser libertos. O pecado nos dominava, agora ele pode nos controlar. Mas esse domínio que o pecado exercia sobre nós como Rei, Senhor e Deus, acabou. Agora um novo Rei está sobre nós, um novo Deus está sobre nós, e o novo Senhor está sobre nós. E isso é o Espírito Santo que nos transportou de um império para um reino. É Ele que fez isso. Ele é o agente dessa transformação na nossa vida. Segundo lugar, em Romanos 8:5, Paulo fala uma coisa muito bonita. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Isto é, aquele que nunca foi alcançado pela graça de Cristo, ele é dominado, ele é escravo pela natureza humana. E ele só pensa em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados, não é dominados, controlados pelo Espírito Santo, pensam em coisas que agradam o Espírito, Deus no total. Então o Espírito Santo, ele produz em nós pensamentos agradáveis. E se tem uma coisa que direciona a nossa vida, é a forma com que a gente pensa. A nossa ira, a nossa amargura, as nossas ansiedades, elas vêm porque nós estamos pensando de alguma forma. Então, muitas vezes, quando temos ira, amargura, ansiedade, sentimento de culpa, a gente tem que pensar, ou se alguém está passando por isso, a gente tem que ajudar essa pessoa a descobrir como que ela pensa, o que ela está pensando dela, o que ela pensa de Deus, quem é Deus para ela, quem ela é, se é pura imaginação. Então é fazer com que os pensamentos sejam organizados, porque alguma coisa ali não está legal, alguma coisa precisa ser corrigida. E os pensamentos levam a você ter sentimentos, e os sentimentos vão levar você então a praticar alguma coisa. Percebe como a coisa funciona? É pensamento leva a sentimento que leva você a praticar. Então, quando você pratica algo, é porque você sentiu. E você sentiu porque você pensa de alguma forma. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a termos pensamentos que agradam a Deus. Pensamentos agradáveis não somente para Deus, mas também pensamentos agradáveis para outras pessoas. E não somente para outras pessoas, mas pensamentos agradáveis para você mesmo. Não sei como, acho que vocês não passam disso. Mas quando a gente tem um pensamento ruim, como que é o nosso dia? Vocês perceberam que quase que imediatamente a gente passa a ficar doente? A gente vai
alguns distúrbios vão acontecer na nossa vida. O apetite vai ser afetado. O domínio próprio vai ficar. Dói, né? O catacure vem aqui. Começa todo o nosso corpo, porque o pensamento. E aí afeta o sentimento, as nossas emoções, a angústia, a ira, a amargura, a explosão, as palavras. Elas vão afetando o nosso ser. Agora, já perceberam quando a gente está legal? Você vai comer um ovo frito. Como que esse ovo é gostoso? Né? Você vai, sabe, ficar em pé no trem se torna um prazer. Né? Uma chuva, né? Você vem do trabalho sem capa de chuva, de repente cai aquela chuva inesperada e você curte. Porque a mente está produzindo pensamentos agradáveis. E aí o seu corpo fica forte. A maior parte das nossas enfermidades, elas vêm por causa do nosso pensamento, do nosso emocional. E a maior parte da nossa resistência física vem por causa de que aqui está bem. A gente adquire, o cérebro começa a funcionar, a cabeça não fica pesada. E a coisa funciona tão legal. Então o Espírito Santo ele faz isso, ele faz com que nós pensamos coisas que agradam a Deus. E aí quando a coisa agrada, é um intercâmbio de coisa legal que você, né, pode fazer o que for. Legal, que joia, muito bom para mim. E você vai em frente. O Espírito Santo é a evidência de você pertencer a uma família, de ser aceito, de você pertencer. A coisa que mais nos entristece algumas vezes é quando você é deixado de lado. Quando você não é incluído. Nós sentimos em coisas bobas, não é assim? Poxa, esqueceram de mim. Né? Tem até o filminho, esqueceram de mim, 1, 2, 3. E aí o garotinho tem que se virar para acontecer a sua vida. Mas a gente muitas vezes, se a gente não trabalhar com o nosso pensamento, quando alguém esquece da gente, a gente sente, eu não pertenço a esse grupo, eu não pertenço àquela panelinha, eu não pertenço a isso. E isso daí pode destruir a nossa vida. Eu fui desprezado, eu fui colocado para fora. E o Espírito Santo, a melhor coisa que ele faz, traz a ideia assim, aquele que é salvo pertence. Em primeiro lugar, pertence à família de Deus, aqueles que são salvos, e vão ter essa apoteose de Deus. Eu pertenço, está garantido isso com Deus. Mas não somente o Espírito Santo, ele me leva a prazer em me envolver em grupos que pertencem a Cristo, a maior parte pertence a Cristo, e mesmo assim são grupos falhos, onde muitas vezes há fofoca, a intriga, um pisando no carro do outro, mas eu tenho um prazer de estar junto, porque eu pertenço. Eu vou em frente. Veja que Paulo fala em Romanos 8:9, vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês, isto é, se vocês realmente são crentes, se são salvos. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Todo aquele que pertence a Cristo tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não pertence a Cristo. É o jogo de palavras aqui, e essa é uma verdade. Porque o Espírito Santo é o nosso selo, é a garantia. E ele nos coloca, o Espírito Santo nos batiza, nos mergulha para dentro da família universal de Deus, mas ele nos mergulha também, e ele nos inclina, ele nos leva a se envolver com a família de Deus que existe localmente aqui no mundo. É muito estranho alguém dizer, não, eu sou salvo, eu creio em Cristo, eu creio na palavra de Deus, eu creio nos planos de Deus, eu quero agradar a Deus em todas as coisas, mas eu não quero saber de igreja. É muito estranho. É muito. Não bate. Porque o Espírito Santo não permitiria isso. Ou a pessoa está resistindo demais e uma hora ela vai se render, ou ela simplesmente, todas as verdades que ela fala é de boca para fora. E é muito estranho quando alguém diz que pertence a Cristo, mas luta pela destruição da igreja, pelo prejuízo da igreja. Porque o Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo ele concede dons para quê?
Para cada um de nós, Ele concede habilidades, bondade, Ele concede generosidade, Ele concede dons, talentos. Para quê? Para a edificação pessoal da pessoa? Não. É para a edificação da igreja. Nenhum dom, sendo dom verdadeiro, é para a edificação pessoal. Ele perderia o propósito já só nessa definição. Todos os dons, capacitações são dadas por Deus para a edificação da igreja. E quer ver uma coisa assim que, na minha opinião, é mais séria ainda? Eu creio que Deus traz pessoas para a igreja porque a pessoa é um dom. Entenderam isso? Vamos supor que essa Ágape está precisando tem uma carência numa área, ela precisa ser edificada nessa área, e tem alguém fazendo trabalho, né? Existe muitas vezes, você não tem o dom, você não é o dom, e você faz o trabalho, mas é difícil, não é uma coisa natural, então você está obedecendo a Deus ali. Então o que Deus faz? Deus pega alguém de algum outro lugar, pega do Brasil, traz aqui, abre uma porta de emprego, traz aqui um contato pelo Facebook, alguém esbarrou na rua ali e perguntou, e a gente vê essas santas coincidências. Deus coloca a pessoa aqui para ela ser um dom para a igreja, com as suas habilidades. Então, cada um de nós tem uma capacidade, uma contribuição para a família de Deus. Agora, se a pessoa vem para tentar trazer dissensão, para trazer divisão, ou ela age de tal forma para prejudicar a igreja, fica estranho concluir que essa pessoa pertence a Jesus ou que tem o Espírito Santo, porque essa não é a ação do Espírito Santo. Outra coisa, o Espírito Santo santifica dinamicamente. Essa é uma verdade a respeito do Espírito Santo que a gente precisa aprender seriamente, tanto na compreensão das outras pessoas, como na compreensão de nós mesmos. No momento que nós somos salvos, redimidos, cremos em Cristo, nós passamos a ter uma posição diante de Deus imutável, imexível, inalterável, de que todas as nossas dívidas foram pagas, passado, presente e futuro, e estamos em Cristo, não há nenhuma condenação mais. Juridicamente, nós somos libertos do domínio do pecado. Mas nós temos uma caminhada aqui. Então, alguns, naquela alegria do encontro com Jesus, e sentem o derramar da graça de Cristo na sua vida, o perdão de Deus, aquela paz, que agora consegue colocar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir, e entende essas verdades, que foi tudo mudado. Então a pessoa curte alguns dias alguma experiência assim maravilhosa, parece estar andando nas nuvens. Mas depois ela volta um pouco para a realidade, ela percebe que ela está num mundo de pessoas más, que na igreja tem dificuldades, pessoas também têm dificuldades, e que ela quer lutar, mas ainda fracassa muito. Então muitas pessoas, por causa dessa realidade, desistem, desanimam. Ou engatam uma segunda marcha e vamos em frente em segunda marcha. Então aquela vida assim, muito devagar, a vida não explode, não cresce, não atinge picos, plenitude de uma vida cristã. Eu sei que é difícil, então eu não vou me envolver muito, porque eu não vou conseguir mesmo, eu vou falhar. Então, para não se arriscar e ser categorizado como uma pessoa que começa e fala, então eu vou seguir a mesma velocidade, 40 por hora, aí está bom. E aí nós começamos não somente a nos desanimar, mas também começamos a pensar nas outras pessoas. Está vendo? Ele também não é. O pastor, né? O pessoal do louvor. Olha lá os líderes das crianças. O pessoal que é líder do coffee time. Isso e aquilo. Os outros irmãos, os outros. Então começamos a olhar para os outros e isso faz com que a gente reduza para a primeira marcha e vamos mais devagarinho. Ou, de repente, no ponto morto. Vou parar aqui porque não vale a pena. Tem muitos pastores que já desistiram do ministério pastoral
por causa de tantos pastores que deram problema, e hoje você falar que é pastor, você é ladrão também? Então, opa, não quero ter esse título para mim. Então, coloque ponto neutro aqui. Se alguém chegar para mim e perguntar sobre Jesus, aí eu vou falar sobre Jesus para ele. Mas vou ficar aqui no meu cantinho. E a gente tem que entender que o Espírito Santo, ele nos santifica dinamicamente. Ele nos colocou numa posição de santos diante de Deus, mas a nossa vida ainda está em crescimento. E esse crescimento é dinâmico. Olha só que Paulo escreveu em 2 Coríntios, uma igreja cheia de problemas. Uma igreja complicada, rebelde, não aceitava o ministério de Paulo. E Paulo, quando se diz essa igreja, ele fala assim, aos santos que estão em Corinto. Mas ao mesmo tempo ele dá bronca nesse pessoal. Engata a terceira, engata a quarta, vão em frente. E olha só que Paulo escreve aqui. Portanto, todos nós, ele inclui ele mesmo. Ele não inclui vocês, ele fala, todos nós, dos quais o véu foi removido. Isto é, agora a gente enxerga quem nós somos e quem Deus é para nós. Podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma, na sua versão está assim, de glória em glória, ou nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa. Isto é, nós temos um padrão a ser seguido. Deus olha para o padrão, que é o seu Filho, e olha para nós. E começa, tirou um pouquinho aqui. Jesus é desse jeito? Então tem que tirar mais um pouquinho aqui. Nós somos avaliados por Deus segundo Jesus. Então o Espírito Santo, ele sempre vai olhar um modelo e vai trabalhar em nós para nós nos tornarmos aquele modelo. Temos o mesmo coração, temos a mesma mente, tendo o mesmo amor, temos a mesma inclinação. Tudo aquilo que Jesus pensa, sente e o Espírito Santo vai tentar produzir em nós. Jesus Cristo é um diamante perfeito de lapidação antuérpia. E nós somos uma pedra cheia de barro, suja, opaca, sem brilho, que se fosse jogado no nosso estacionamento, ninguém ia pegar. Ninguém pegaria. Aí o próprio Deus pegou essa pedra e tira uma casquinha. No começo são rebolos. Já viu como que é a lapidação? São os rolos, uma lixa, e no começo são rebolos muito grossos. Aonde que colocado o diamante ali, sai cada pedaço grande. No começo a nossa vida dói muito, a nossa caminhada com Cristo. Porque tem coisas, ou que a gente valoriza, ou que está tão impregnada em nós, e para ser tirada, vai trazer dor. Então Deus está nos aproximando desse rebolo. Então alguns falam, não, chega, eu não vou mais brincar disso. Ou alguns se sujeitam, porque vislumbram o diamante futuro. E aí, parece que é só sofrimento. Parece que não vai produzir nada, é um pedacinho daqui, um pedacinho dali, mas de repente vai tornando uma forma, vai fazendo, eu não sei quanto, mas eu acho que a lapidação Antuérpia, acho que tem mais de 160 facetas. Sabe o que é faceta, né? Os lados. A lapidação Antuérpia. Ela tem 162, eu não tenho certeza, se o Elisandro quiser procurar aí para nós agora, rapidinho, mas eu não sei se esse número, mas tem que criar vamos supor que seja 162 lados. Agora, para chegar a esse ponto, é muito trabalho. Quando era uma pedra bruta, até essa lapidação. E no final, já não é um rebolo, é uma lã, é um paninho. É só para tirar as digitais, aquela gordura do dedo. Aí já não está nem usando mais aquela luva grossa. Agora é uma luva assim, de pelica, para ter aquele contato. E daí esse diamante é colocado num lugar para ser mostrado. E sabe por que o diamante vai ser valorizado? Não é por causa do diamante. É por causa que quando projeta a luz nele,
Ele manda essa luz por causa da lapidação, ele manda a luz para tudo quanto é lado. Não sei se é a melhor ilustração a respeito da nossa vida com Deus, mas é isso que Deus quer. Ele quer que a gente reflita a glória dele, a luz dele, para tudo quanto é lado. E se a gente for opaco, tiver barro, não tiver facetas, a luz pode bater ali e o pessoal vai passar, o que essa pedra está fazendo aqui? Mas se é um diamante, alguém vai colocar num lugar visível, num lugar importante, para mostrar o quanto é belo a luz. Lisandro, próximo slide. O Espírito Santo também, ele dá para nós vida abundante. É um pouco a respeito daqueles pensamentos, né? Mas em Romanos 8:11, Paulo escreve o seguinte: e se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Então, esse mesmo Espírito é a garantia de que se a gente morrer, a gente morre com um selo, e esse selo é garantia da nossa ressurreição. Mesmo que nós cheguemos a uma situação quase que de total destruição, de total acabamento, de total miséria, esse selo que existe em nós vai garantir que nós passaremos por uma transformação e seremos muito melhor do que até éramos antes. O Espírito Santo nos garante que, independente do que aconteça conosco, se é o mar, se é um câncer, se é fogo, se é um acidente, se é o tempo virando pó, mas ali está um selo que garante que a gente vai voltar à vida. Vamos ter o nosso corpo de volta glorificado. É a garantia. E ele traz uma vida, e enquanto estamos aqui, antes de crermos em Cristo, o nosso corpo trazia a morte, o nosso corpo trazia o mal para as pessoas, o nosso corpo produzia mal para nós, produzia mais condenação sobre nós. E quando cremos em Cristo, o Espírito Santo começa a fazer com que o nosso corpo viva vida, produzindo vida, levando vida para as outras pessoas, levando salvação para as outras pessoas, resgatando outras pessoas. O nosso corpo se torna um tabernáculo frágil, presente, mas que acaba sendo abençoando. Dentro de nós passa a fluir um rio de água viva, onde a nossa preocupação não é mais o nosso conforto, o nosso sucesso, as nossas coisas, mas agora eu percebo, Deus, o que o Senhor quer de mim? Como que o Senhor quer me abençoar? Como que o Senhor quer que eu abençoe as outras pessoas? Como que o Senhor quer utilizar nas tuas mãos? Então, muita gente, muitas pessoas que tiveram uma consciência assim tão plena, tão abundante de Deus, puderam dedicar toda a sua vida em serviço a Deus e levar a vida até para os confins da terra. Uma coisa mais importante, a identidade do Espírito Santo na nossa vida. Como que a gente reconhece? É mais pelo fruto. Porque qualquer outra coisa pode ser imitada. Se eu der pulinhos aqui, se eu fechar meus olhos, se eu fizer qualquer coisa, é coreografia, pode ser imitado. É fácil aprender a pregar, é fácil aprender a cantar, é só um pouquinho de esforço, pode ser imitado, mas o fruto do Espírito não pode ser imitado. E olha que Paulo fala assim, em Gálatas 5, versículo 22. Mas o Espírito produz esse fruto em nós. Esse mas é porque Paulo fala assim que os frutos da carne, ele dá uma lista. Mas o Espírito produz esse fruto. E é interessante aqui. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como que Paulo usa então a palavra fruto no singular, se ele usa várias outras palavras? A maior parte das pessoas eles creem o seguinte, que o fruto do Espírito Santo é o amor. 2 pontos. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
E lá em Corinto, Paulo fala assim, se eu tivesse todos os dons, mas se não tivesse amor, nada serei. Então a evidência do Espírito Santo em nós é esse amor. Agora, que tipo de amor? É uma pessoa que quer dar beijinho em todo mundo, quer andar de mão dada em todo mundo? Esse amor aqui é o amor resde, é aquele amor compromissal, é aquele amor sacrificial, é aquele amor que quero ver o bem da outra pessoa, é o amor que muitas vezes se expressa em o pai corrigir o filho. Ah, mas isso não é amor. É, porque essa ação visa o bem do filho. É o amor que muitas vezes, é o amor sacrificial, onde o pai sofre quando diz não para o filho. Porque o pai sabe que isso é importante, para o crescimento. Não é amor quando a gente paparica, mima. É gostoso, tem o seu momento de mimar, paparicar e tal. Mas quando a gente tem esse estilo de vida, a gente está fazendo um mal. Não estamos sendo amorosos com o nosso filho. Então o amor, como fruto do Espírito Santo, ele traz alegria. É o amor que é paz, é o amor que procura paciência, ele é paciente, traz amabilidade, é gostoso, né? A pessoa chega no recinto, você para tudo que você fez, olha para a pessoa, ri, porque é uma pessoa amável, não é aquela pessoa, chegou. Bondade, fidelidade, é fiel à sua própria palavra. Mesmo que de repente dá uma palavra, foi enganado, mas ela deu a palavra, eu vou honrar porque eu dei a minha palavra. É fiel a si próprio. Domínio próprio. Não deixa, eu não vou falar disso aqui não. Mansidão. Jesus foi o homem mais manso da Bíblia. Aí você fala, mas ele era Deus. Moisés é considerado o homem mais manso. Só que o nosso conceito de mansidão é aquele cara bobão. Não é isso. Mansidão é aquele que abre mão dos seus direitos. Moisés, né, teve vários problemas, se irou. Você conhece a história de Moisés. Mas ao longo do tempo, nessa caminhada com Deus, ele aprendeu a abrir mão do seu direito e lutar pelo direito dos outros. Isso é mansidão. E a mansidão, como uma bem-aventurança, é quando a pessoa reconhece que ela não tem nada e ela precisa, ela declara a falência, ela é humilde, ela chora e ela busca ter justiça, ela tem sede de justiça. Isto é, Deus me justifica, eu preciso, eu sou ímpio, eu abro mão dos meus direitos, eu não tenho nada. Por favor, se não for a tua graça, eu não serei nada, eu morreria aqui, eu serei destruído pelo Senhor, eu mereço o castigo. Então, mansidão é a pessoa que tudo é graça. Tudo que acontece na vida dela, até o sofrimento, irmão, ainda é graça. Não é aquela pessoa que resmunga, murmura, se rebela, fica triste, fica irada. Tem momentos, mas no final, ao longo do tempo, ela vai mostrando. Então tem um momento assim do choque, mas depois a mansidão vai controlar e aí vem o domínio próprio. Ela controla a mansidão e exerce o domínio próprio. Isso é fruto do Espírito Santo. E Paulo termina no versículo 25. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Não é só as áreas espirituais, não é só as áreas religiosas ou concernentes à igreja, é todas. Não é um duplo vocabulário. Na igreja é um tipo de vocabulário que eu não uso palavrão. Saiu da igreja, já estou, irmão, tal. O palavrão se torna ponto e vírgula. Não, é todas as áreas, o controle do Espírito Santo em toda a minha vida. Não existe uma vida religiosa, uma vida secular. O Espírito Santo, se ele está em nós, ele vai agir em nós em todos os lugares. E sabe o quê? É mais fácil aqui. Lá fora é mais difícil. Então, lá fora o desafio é maior, junto com pessoas que estão igual a nós. Mas eu gostaria de mostrar 3 silhuetas aqui, para a gente resumir o que realmente aconteceu. Esse era o nosso velho homem. Nós estávamos mortos na miséria, rebelados contra Deus, aguardando a ira de Deus, não tínhamos como escapar da situação, o coração era de pedra, éramos cegos, pensávamos que éramos sábios, mas estávamos inventando coisas inúteis, loucas, e não tinha escapatória. Mas um dia ouvimos as boas novas do Evangelho.
Ouvimos a graça. Ouvimos sobre a redenção. Cremos em Jesus Cristo, no anúncio da sua palavra. E aí houve uma mudança. O Espírito Santo veio em nós, preencheu nossa vida, nós somos selados e passamos a ter uma nova natureza, limpinha, uma nova conta. Uma nova natureza que agora produz pensamentos de só querer agradar a Deus. Mas a velha natureza ela é muito esperta, ela foi afogada no batismo, mas ela sabe nadar, ela veio à tona rapidinho. E ela não é mais Senhor, não é mais Deus, não é mais Rei. Mas ela quer ter prerrogativa, ela quer dizer para nós, olha, não, isso daí não aconteceu não, eu que mando aqui ainda. E você está querendo, por causa do Espírito Santo em você, com essa ajuda, está querendo que a realidade de que Jesus é Senhor, Rei e Deus, seja real na sua vida. Então você passa, enquanto aqui na terra, enquanto estivermos nesse corpo, nesse tabernáculo, nós passamos a viver essa luta aqui. Se o Espírito Santo não estivesse em nós, em 5 minutinhos do nosso novo nascimento já tinha perdido a batalha. Nós estamos vivos, ainda estamos nos congregando, ainda estamos servindo a Deus, estamos ainda animados com Deus, por causa da atuação do Espírito Santo, por causa dessa garantia que Ele dá. Se não, já teríamos acabado com a nossa vida. Já teríamos fracassado, rapidinho. Porque não existe força em nós mesmos para vencer a velha natureza. E o Espírito Santo, ele faz tudo isso, ele traz pensamentos positivos, ele nos capacita, nos dá os dons, ele dá o fruto do Espírito. Aí depende de quem eu quero que controle a minha vida. Eu não sou mais dominado pelo pecado, fui liberto, mas o pecado pode controlar a minha vida. Então eu vou ter que dar liberdade para o Espírito. As exortações de Paulo, não apagueis o Espírito que há em vocês. Se eu me inclinar mais para a velha natureza, eu apago a atuação do Espírito Santo na minha vida. Se eu inclino mais para as coisas do Espírito, eu fico forte. E é aí que Paulo fala, eu esmurro meu próprio corpo e reduzo a escravidão. É uma luta diária, onde a palavra de Deus me ajuda, que aqui o Espírito Santo vai falar comigo, aonde a oração vai me ajudar, porque eu vou falar com o Pai, os meus pensamentos vão ser removidos, e mesmo que eu não saiba orar, a promessa da Bíblia fala que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, porque eu não sei como orar. Então o Espírito Santo se torna um intercessor, um fio de internet que me liga ao Pai e interpreta as necessidades minhas. Eu posso pedir uma coisa, mas eu estou pedindo porque eu não sei realmente o que é. Mas o Espírito, Pai, ele precisa disso. E aí talvez a resposta venha de uma outra forma, mas eu vou entender. Puxa, eu pedi isso, veio isso, olha, melhor ainda, né? Porque o Espírito Santo fez esse papel para comigo. Mas, gente, Paulo fala, então eu estou condenado a isso? Não. Eu não estou condenado a ter fracasso, porque eu posso vencer o poder do pecado nesse tempo de vida. Quanto mais liberdade eu der ao Espírito Santo, quanto mais eu ouvir a voz do Espírito Santo, quanto mais eu orar, quanto mais eu tiver comunhão com irmãos, quanto mais eu servir a Deus, mais forte eu vou ficar. E um dia, ou na minha morte, ou no arrebatamento, a velha natureza, o coração de pedra vai ser tirado de mim, removido. Eu vou ser resgatado. O Espírito Santo é a garantia de que esse momento vai acontecer. Eu não vou ficar no meio do caminho. E esse coração de pedra será removido, aonde somente a glória de Deus estará na minha vida. E a nova natureza, criada segundo Cristo, vai ser da minha vida. E aí eu terei até um novo corpo, glorificado, para suportar viver em comunhão com Deus. Porque eu preciso de um novo corpo para contemplar a glória de Deus, senão eu seria destruído. Vou viver para sempre, longe do mal, sem a capacidade de cometer qualquer coisa que desonre a Deus ou que seja uma ofensa com Deus. Eternamente, para sempre, com Ele. O Espírito Santo me garante isso. Vamos dar uma olhada no resumo, então, desse bloco que a gente viu até agora. Nós, mortos em delitos e pecados, Deus nos elegeu, a ira de Deus estava sobre nós, o Espírito Santo nos resgatou,
nós somos remidos, fomos comprados por um preço, paga um preço sobre nós, e o Espírito Santo nos resgata. Ele está nos resgatando, ele está nos tirando de um estilo de vida ruim e nos levando a ser a imagem de Jesus. Psicologia é uma coisa muito boa. Ela pode ajudar em muitas áreas. Mas ela pode resolver alguns probleminhas aqui. Por quê? Ela não tem um padrão aonde deve chegar. Não existe para a psicologia algo estabelecido que, quando você se tornar desse jeito, você vai estar bem. Não. Se você se sentiu satisfeito, não tem mais dor de cabeça, não tem mais sonho ruim à noite, então tá bom. No caso do Espírito Santo, ele vai sempre nos levar a sermos iguais a Jesus. Ele é o padrão. Então, nós temos uma caminhada, estamos caminhando para sermos iguais. E o Espírito Santo vai realizar essa obra. Então, no futuro, nós seremos glorificados. E estaremos para sempre com Deus. Só para terminarmos aqui o resumo, então, da que a gente estudou até agora. Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O Pai nos selecionou, nos escolheu, o Filho nos salvou e o Espírito Santo nos selou. Tudo isso para o louvor da glória deles. Quer mais? Precisamos mais de alguma coisa? Não. Isso daqui deverá produzir, é uma verdade. Algumas vezes, verdades não produzem emoções. Verdades, elas trabalham no nosso pensamento. Mas se lembram, o pensamento produz emoções que produz atitudes. Então, coloque isso na sua cabeça. Viva essa verdade. Não foi Paulo que inventou, é o próprio Deus que revelou isso para nós. E Ele nos trata como filhos. Se aproprie. Em algumas igrejas aí o pessoal fala, receba isso, abrace isso, viva isso. E você vai perceber o quanto Deus é amor e quanto Deus é gracioso. Toda essa história aqui, se a gente colocasse no meio uma palavra, qual que seria? Amor. Não existe 0,0001% de mérito nosso aí. É simplesmente porque Deus nos amou. E fez tudo pela graça. Que coisa boa. Vamos orar?